Se Jesus aparecesse hoje na sua casa, sem avisar, sem horário marcado, sem música de fundo, e olhasse sua vida em silêncio por 5 minutos, ele sorriria ou choraria? Porque o que ninguém te conta é que Jesus não está olhando só para a sua fé no domingo. Ele está olhando para o que você faz com o dinheiro na segunda, para como você trata gente que não pode te oferecer nada, para como você julga quem caiu onde você nunca teve coragem de entrar, para como você age quando ninguém vê, quando ninguém grava, quando ninguém te aplaude. E eu preciso te perguntar, se ele visse sua última conversa, seu último pix, sua última curtida, o que ele diria? Comenta aqui agora com sinceridade. Se Jesus olhasse minha vida agora, ele... Completa essa frase nos comentários, se posiciona, testemunha, não foge, porque esse vídeo não é para quem quer like, é para quem quer luz. E talvez você pense que Jesus só se importa com o espiritual, com o céu, com oração, mas foi ele quem disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E se o seu tesouro hoje está em fama, em status, em aprovação, em vício disfarçado de prazer, então talvez o seu coração já esteja longe demais do que ele sonhou para você. Continua exatamente como no texto fornecido, mantendo toda a estrutura, pontuação e palavras originais até o final. Comenta agora, me alinha, Deus. Escreve isso, sela essa palavra, compartilha esse vídeo com alguém que precisa desse confronto amoroso, porque o que mais afasta a presença de Deus não é o pecado, é o orgulho que te faz achar que não precisa mudar. Se Jesus voltasse à vida hoje, sem avisar, sem tocar a campainha, sem anjo anunciando, só ele em silêncio, com os olhos dele cheios de verdade, e olhasse você, sua tela, sua última conversa, seu extrato bancário, sua gaveta escondida, o que ele sentiria? Não responde ainda. Só sente. Sente esse olhar atravessando tudo que você esconde até de você mesmo, porque o que você mostra para o mundo não é tudo. E ele sabe, ele sempre soube, e mesmo assim, ele ainda vem. Comenta aqui agora sem vergonha. Jesus me olha de verdade. Comenta isso, escreve. E talvez você pense que ele só visita os certinhos, os puros, os de roupa branca na igreja. Mas ele visitou a prostituta, o cobrador de imposto corrupto, o traidor, o endemoniado, o leproso, o marginalizado. E talvez seja por isso que ele escolheu passar aqui, hoje, agora. Porque no fundo, você ainda quer mudar, ainda tem choro preso, ainda tem fé sufocada. Você só cansou de tentar sozinho. Comenta agora. Eu ainda quero mudar. Escreve isso com fé, com raiva, com dor. Mas escreve e olha para sua vida. Você trabalha, corre, luta, paga conta, finge que tá tudo bem, mas à noite, quando deita, alguma coisa continua vazia. E essa coisa não se preenche com pix, com like, com viagem, com série, com rolê. Essa coisa tem forma de propósito, tem cheiro de eternidade, e só Deus consegue preencher. Sabe o que Jesus pensaria de você? Ele pensaria que ainda dá tempo, que mesmo você errando tanto, ainda tem coisa dele em você, ainda tem perfume dele no seu espírito, ainda tem código ativado aí dentro. Você só esqueceu quem é, e esse novo começa com coragem. Coragem de parar de correr, coragem de olhar no espelho e perguntar: o que eu estou fazendo da minha vida? Porque talvez você esteja ganhando seguidores, mas perdendo a alma. Talvez esteja ganhando grana, mas perdendo paz. Talvez esteja cercado de gente, mas sozinho por dentro. Jesus veria isso. Ele veria além da maquiagem, da barba feita, da roupa bonita, do celular caro, do carro novo. Ele veria o menino ferido, a menina ignorada, a criança que só queria ser aceita e que hoje se afoga tentando provar que é suficiente. Ele veria o cansaço, veria a pressão de parecer forte, veria as vezes que você chorou no banheiro para ninguém ver, veria as conversas que você ensaia com Deus e nunca tem coragem de terminar. Pai, me escuta! Mas você cala, porque tem vergonha. E ele continuaria ali, sentado,
olhando, esperando, não esperando perfeição, esperando rendição. E eu te pergunto, com o coração na mão, se hoje fosse sua última noite, você tá pronto? Não é para te assustar, é para te alinhar, porque o céu não precisa de gente perfeita, precisa de gente sincera, de gente que para de viver um evangelho fake na internet e começa a viver o reino dentro do quarto. E talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer hoje não é orar, é pedir perdão para alguém, é devolver o que não é seu, é parar de fingir que tá tudo bem, é confessar seu erro, é abrir mão do orgulho, é escrever aqui nos comentários: Deus, eu me rendo. Escreve isso agora. Não para mim, para você, para liberar o que está preso, porque o céu se move onde tem rendição verdadeira. E presta atenção, Jesus jamais te trocaria, mas você anda trocando ele por qualquer migalha, trocando presença por performance, trocando propósito por palmas, trocando eternidade por entretenimento vazio, trocando aliança por algoritmo. E a conta tá chegando, porque o que você plantou ontem já virou colheita hoje. E se a colheita tá doendo, é sinal de que a semente estava errada. Mas a boa notícia é: ainda dá tempo de plantar de novo, ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de trocar o like por luz, o status por santidade, o vício por verdade. Mas para isso você vai ter que morrer. Morrer para a vaidade, morrer para o ego, morrer para o personagem e nascer de novo. Comenta aqui agora: Jesus me mata por dentro e me refaz. Pode parecer radical, mas é a verdade. Porque quem tenta viver o novo com alma velha, vai sempre viver frustrado. Sabe o que Jesus pensaria ao te ver hoje gastando 500 reais num tênis, mas dizendo que não tem dinheiro para ajudar sua mãe? Ou te ver pregando sobre fé, mas tratando mal quem não pode te dar nada? Ou dizendo que ama a Deus, mas ignorando aquele que está com fome bem ali na esquina da sua rua? Ele veria incoerência, mas mais do que isso, ele veria potência adormecida, porque dentro de você ainda tem um fogo que o mundo não conseguiu apagar, e esse fogo vai reacender hoje. Comenta: sopra em mim, Espírito. Comenta com fé. Esse comentário é oração. E se você acha que Jesus te abandonou, deixa eu te dizer a verdade, que os algoritmos não te falam. Jesus nunca se afasta. A gente que vai criando camadas, camadas de orgulho, camadas de mágoa, camadas de pecado, camadas de performance. E quanto mais camada, menos presença, menos clareza, menos paz. Por isso você vive confuso. Por isso o dinheiro entra e evapora. Por isso você estoura no Insta e implode por dentro. Porque está tentando construir uma vida de rei com alma de escravo. Mas Jesus veio para libertar. Não só de demônio, mas da opinião dos outros, do medo de errar, do vício de agradar, do peso de sustentar uma imagem que não é você. E essa libertação começa com uma decisão. Decide agora. Ou você continua vivendo para impressionar, ou começa a viver para impactar. E impactar custa caro. Vai te custar o conforto, vai te custar amizades falsas, vai te custar o pecado de estimação, mas vai te dar algo que ninguém compra: paz, clareza, presença, aliança, propósito, céu. Comenta aqui agora: eu troco o conforto por presença. Escreve isso. Profetiza isso. Quem escreve, ativa. Quem ativa, recebe. E se você está lendo até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando, está te puxando de volta, está dizendo: filho, é agora, volta. Não pensa demais, não adia, não racionaliza. Sente e compartilha esse vídeo agora com alguém que precisa voltar. Manda no grupo da família, manda para o amigo que se perdeu, manda para o líder que está se afogando, manda para você mesmo. E se inscreve aqui no canal Riqueza Capital, porque aqui a gente não fala de religião, a gente fala de reino, de verdade, de poder, de alinhamento espiritual para viver a plenitude em todas as áreas, inclusive nas finanças, porque o seu dinheiro também prega, seu Pix prega, seu cartão prega, seu boleto prega. E se Jesus visse hoje o que você faz com o seu dinheiro, o que ele pensaria?
Ele veria um coração dividido? Veria alguém que diz amar a Deus, mas ama mais o conforto? Veria alguém que fala de generosidade, mas vive na mesquinhez? Ou ele veria um filho fiel? Alguém que entende que tudo vem de Deus e volta para Deus? Alguém que usa o dinheiro para abençoar, não só para acumular? Pensa nisso, porque o dinheiro é um teste de caráter, um teste de fé, um teste de amor. E talvez você esteja falhando nesse teste. Talvez esteja usando o dinheiro para comprar coisas, em vez de investir em pessoas. Talvez esteja gastando com futilidades, em vez de semear no reino. Mas hoje é dia de mudar isso, de alinhar suas finanças com o coração de Deus, de entender que prosperidade não é ter muito, é ter o suficiente para ser bênção. Comenta aqui. Quero ser canal de bênção. Escreve isso com fé, porque quando você declara, o céu confirma. E se você está pensando, mas eu mal tenho para mim, como vou abençoar outros? Deixa eu te contar um segredo. A bênção não depende da quantidade, depende da atitude. Lembra da viúva que deu 2 moedinhas? Jesus disse que ela deu mais que todos, porque ela deu do que não tinha, deu com fé, deu com amor. E é isso que Deus vê. Não o valor, mas o coração. Não o montante, mas o motivo. Então, começa hoje. Começa com o pouco. Dá os 10% que você nunca teve coragem de dar. Ajuda aquele irmão que está passando necessidade. Investe naquele projeto missionário que você sempre adiou. Porque quando você dá o que não pode perder, Deus te dá o que você não pode produzir. E se você está com medo de faltar, lembra, o mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes é o Deus que cuida de você. O mesmo Deus que fez o azeite não acabar é o Deus que supre suas necessidades. Mas Ele quer ver sua fé em ação. Quer ver você confiando mais nele do que no seu salário, mais nele do que na sua poupança, mais nele do que nos seus planos. Comenta aqui. Eu confio em ti, Senhor. Escreve isso como um ato de fé, como uma declaração de dependência. Porque quando você confia, Deus age. Quando você se rende, Ele reina. Quando você abre mão, Ele te enche. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei isso antes e não deu certo. Deixa eu te perguntar, você tentou com fé ou com medo? Com generosidade ou com cálculo? Com amor ou com obrigação? Porque Deus não se move por religiosidade. Ele se move por relacionamento, não por ritual, mas por rendição. Então, hoje é dia de tentar de novo, de dar um passo de fé, de abrir a mão e o coração. Comenta aqui. Hoje eu dou um passo de fé. Escreve isso e vê o que Deus vai fazer. Porque quando você dá um passo, Ele dá 1000. E se você está achando que isso é só sobre dinheiro, você está enganado. É sobre confiança. É sobre entrega. É sobre viver o reino aqui e agora. Porque o reino não é só domingo. Não é só culto. É segunda, terça, quarta. É no trabalho, na família, nas finanças. E quando você entende isso, tudo muda. Sua visão muda. Suas prioridades mudam. Seu coração muda. E é essa mudança que o mundo precisa ver. Não de mais um cristão de domingo, mas de alguém que vive o Evangelho 24/7. Que ama como Jesus amou. Que serve como Jesus serviu. Que dá como Jesus deu. Então, hoje é dia de decisão. De parar de brincar de cristianismo e começar a viver o reino de verdade. Comenta aqui. Eu escolho o reino. Escreve isso como um compromisso, como um pacto com Deus. Porque quando você escolhe o reino, o rei te escolhe. Quando você busca primeiro a justiça dele, tudo o mais vem por acréscimo. E se você está cansado de viver pela metade, de ter um pé no mundo e outro na igreja, hoje é dia de pular com os 2 pés, de mergulhar de cabeça, de se entregar por inteiro. Porque Deus não quer só uma parte de você. Ele quer tudo. Seu tempo, seu talento, seu tesouro, sua vida, sua morte, sua eternidade. E quando você entrega tudo, Ele te dá tudo. Paz que excede o entendimento, alegria que o mundo não pode tirar, propósito que transcende as circunstâncias. Então não espera mais, não adia mais, não negocia mais. Rende-se agora, entrega-se agora, decide agora, porque o reino está próximo.
E ele começa em você. Começa hoje. Começa agora. Comenta aqui pela última vez. Eu me rendo ao reino. E veja o que Deus vai fazer. Porque quando você se rende, o céu se abre. Quando você se entrega, o impossível acontece. E lembra, isso não é o fim. É só o começo. O começo de uma vida alinhada com o coração de Deus. O começo de um propósito maior que você. O começo de um impacto que vai ecoar na eternidade. Então vai, vive o reino, ama como Jesus amou, dá como Ele deu, serve como Ele serviu, e vê o que acontece. Vê como Deus vai te usar, vê como Ele vai te surpreender, porque o melhor ainda está por vir. Para você, para sua família, para o reino. Está pronto? Então vamos! O reino espera por você.